Olá pessoal, eu sou o Roberto Garcia, sou psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental, comportamento alimentar e transtornos alimentares. Eu estava conversando com uma querida paciente e ela me marcou. Ela me marcou porque ela estava com lágrimas nos olhos diante de mim, falando assim: Roberto, tudo que eu queria na minha vida era ter tido uma figura de um pai que fosse acolhedor, que colocasse a mão nos meus ombros e falasse assim: filha, eu tô com você. Que pudesse me abraçar, e eu me lembro dela falando isso, pudesse me abraçar e dizer que essa dor vai passar. Eu queria ter a figura de um pai que pudesse olhar pra mim e me amasse, independente das minhas falhas. Mas eu vivo até hoje, Roberto, com esse vazio dentro de mim. E veja bem, antes de você querer passar esse vídeo e achar que isso não tem nada a ver com comportamento alimentar, eu quero que você entenda que isso tem tudo a ver com a forma como você se trata. Porque você pode ter tido ou não uma figura paterna ausente ou excessivamente crítica. Você pode ter tido até pais excelentes, mas o fato é que muitas vezes nós nos tornamos adultos e vamos nos tornando adultos que vamos compensando aqueles nossos vazios, inseguranças internas com autoexigência destrutiva, com aquela autoexigência onde nós não nos permitimos falhar, errar. Nós, de alguma forma, nós aprendemos a associar as nossas vulnerabilidades a fraquezas. Não podemos demonstrar fraqueza. E a gente vai começando a tratar desse tipo de tratamento da gente com a gente mesmo. Onde eu não posso falhar, eu não posso errar, por exemplo, no processo de emagrecimento. É como se aquela pessoa que estava ali em lágrimas, onde ela entendeu que ela só precisava sentir acolhida, todos nós, eu e você, em certo grau, nós sentimos essa necessidade de ter um alguém que está ao nosso redor, de dizer: olha, tá tudo bem, eu tô aqui contigo, levanta a sua cabeça, vamos lá, vamos perseverar, vamos seguir em frente. O fato é o seguinte, que depois que o tempo vai passando, na figura de adulto em que nós nos tornamos, adultos já independentes, adultos já autônomos, na figura de adulto que nós somos, muitas vezes nós desenvolvemos essa figura autocrítica, onde nós não nos permitimos falhar. E é exatamente aí que a dor e o problema começa. Porque diante de um processo de emagrecimento, muitas vezes nós nos ferimos com um chicote desse tamanho, tacamos sobre nós, nos chamando de fracos, nos chamando de incompetentes, vindo aquela crise: por que na vida eu consigo dar conta de tudo, me sinto competente no trabalho, em casa, na família, na parte financeira, mas na parte do emagrecimento eu não consigo? O que acontece é que eu fico vivendo esse probleminha de estimação. E eu quero que você olhe para dentro de você e você perceba o seguinte: será que aí dentro não existe ainda uma criança ferida lá internamente? Ah, Roberto, não vem com esse papo não, porque eu não gosto disso não, tá? Eu tô aqui acostumado com você falando pra mim sempre do funcionamento do cérebro, enfim, de todas as partes de neurônios e tal. Olha só, tu segura a tua onda aí pra poder ouvir. Abre o teu coração agora e ouve o conteúdo que eu tenho pra te falar, que é o seguinte: será que existe um alguém, essa criança ferida, com um desejo, com ausência, de repente talvez não satisfeita, um desejo reprimido, como por exemplo no caso dessa paciente, onde ela havia sentido essa necessidade, ela percebeu que a ausência da figura paterna acolhedora, ou seja, a figura que ela foi associando era uma figura crítica, que dizia para ela que se ela fosse gorda, ninguém ia querer ela, que dizia para ela que se ela fosse gorda, ela seria uma pessoa à margem da sociedade, que ela não teria valor. Veja bem como ela foi associando dentro dela, olhando para ela que se ela fosse gorda seria uma ameaça, seria um perigo. E tanto é que ela colocou isso tanto na mente dela, ela acabasse ficando assim, porque ela pensava tanto que não podia, que ela foi associando a alimentação hipercalórica a um perigo, a proibido. E veja bem, quanto mais eu olho para essa comida como proibido, mais eu encaro ela com curiosidade. E aquela curiosidade me faz pensar ainda mais naquela comida. E aí eu pensando ainda mais naquela comida, me aumenta a intensidade do desejo que eu sinto por ela. Ainda mais porque eu tive uma experiência positiva com aquela comida me deu prazer. Aquele prazer ficou marcado na minha memória e ficou lá
enraizado na minha memória. Só que ao mesmo tempo eu não posso, porque eu sinto que se eu comer esse alimento, eu entrarei num ambiente de perigo. Só que eu não consigo parar de pensar nessa mesma comida, porque como é proibido, me causa curiosidade. E eu penso mais nela, eu acabo indo para aquele caminho, sabe? E aí, esses momentos de descontrole alimentar acabam reforçando uma crença de que não sou capaz, de que não consigo. Será que você vive essa realidade? Será que é por aí que você já se sentiu? E existe uma grande solução que faz parte de um processo incrível que você precisa entender e trabalhar na sua vida, que é o seguinte: muitas vezes nós nos tratamos como aquela criança, ela ficou decepcionada com um brinquedo novo. Por exemplo, sabe aquela criança que pega aquele brinquedo, começa a brincar com aquele brinquedo, e daqui a pouco ela vai lá, se estressa com aquele brinquedo, se frustra com aquele brinquedo, e ela fala assim, não quero mais esse brinquedo não. Aí deixa aquele brinquedo de lado e vai brincar com outras coisas, vai direcionar o foco da sua atenção para outras coisas, e deixa aquele brinquedo lá porque ela se frustrou. Muitas vezes nós nos tratamos assim. Eu sou aquele brinquedo largado, eu sou aquele brinquedo abandonado. Eu tô falando do meu propósito de emagrecimento. Sabe, o meu propósito de autocuidado, meu propósito de olhar pra mim, sabe, de gostar de mim, de investir na minha autoestima, de sentir que eu tenho valor, de dizer pra mim que eu tenho habilidades que são notáveis, que são dignas de estima. Mas não, eu me trato como aquele brinquedo, tipo assim, falhei, não consegui dar certo na dieta, naquela experiência, então, dane-se, eu vou me largar. Eu tô tentando emagrecer, só que de repente eu passei um final de semana inteiro comendo errado, agora já era também, já comecei a semana comendo errado, então agora já era também. Eu vou sempre me deixando para depois, como se fosse aquele brinquedinho que é digno de ficar lá no cantinho da sala, no cantinho do quarto, esquecido. Quantas vezes na vida você se trata como esse brinquedo? Você fica esquecida. Porque é tão dolorido olhar para você, olhar para dentro dos seus problemas, das suas vulnerabilidades, que é mais fácil, é um gasto menor de energia, é mais fácil você se deixar no canto ali e tomar conta da sua vida, das tarefas da vida. Existem pessoas que são especialistas em tarefas. Eu acordo e já fico preocupado na tarefa do dia. São os tarefeiros que estão ali dando conta das tarefas, sabe? Sempre envolvidos em tarefas, fazer, como se a sua dignidade, procurando, o seu valor por detrás das tarefas. Só que quando vai passando os anos, você vai percebendo que isso nada mais é do que um enxugar gelo. Por quê? Qual é o propósito por detrás disso? Você fica tentando buscar, você vive frustrada, porque você vive tentando buscar o reconhecimento das outras pessoas através dos seus grandes feitos. Você fica tentando buscar a valorização, a estima das outras pessoas, sabe? Você espera que os outros valorizem você através das tarefas. É aquele caso, às vezes, da mulher, dona de casa, que está lá sempre estressada, dando conta de filho, dando conta, sabe, da casa. Espera aquele valor vindo do outro e nunca vem, ela está sempre frustrada. Aonde está o meu valor? Será que, se você continuar vivendo sempre encontrando o seu valor por detrás das tarefas, você vai achar esse valor que você tanto busca? Ou isso será um enxugar gelo? Veja bem, como adulto que nós somos, como uma pessoa autônoma, eu preciso entender uma grande verdade. Eu preciso assumir dentro de mim, eu preciso desenvolver, construir dentro de mim essa figura acolhedora. A figura que um dia eu senti falta. Depende da figura paterna, ou depende, no seu caso, foi a figura materna que faltou. Eu preciso construir essa figura que olha para mim e me acolhe. Eu preciso construir essa figura para mim, dentro de mim, e dizer assim, olha, tá tudo bem, a gente tá junto nessa. Levanta a sua cabeça, porque o que você tá passando, esse problema que você tá vivendo agora, vai passar, e que você precisa olhar para cima agora, sabe, se reerguer, reagir. Reage, minha filha! Reage ao seu problema, reage à sua situação, levanta os seus olhos, vamos olhar para o problema que tem que ser enfrentado, vamos encarar a sua vulnerabilidade, vamos entender o porquê você não consegue, muitas vezes, se firmar no seu processo de emagrecimento, vamos entender quais são os gatilhos que estão operando ali, qual é a dor que você está tentando fugir, evitar, ignorar, se envolvendo com tarefas, o que está por detrás disso tudo. Você precisa olhar, você precisa conhecer, você precisa entender. Porque se você não fizer isso, como um técnico de computador, de conserto de computador, ele vai consertar o problema se ele não entende
o funcionamento daquilo ali? Qual é o operador de qualquer máquina que vai consertar se ele não entende o funcionamento daquela máquina ali? E por que você acha que você vai conseguir se consertar se você não entende quais são os gatilhos que estão operando, que estão fazendo você sempre abandonar a sua dieta e se render àquele momento por comida? Quando chega no final de semana, aquele descontrole alimentar, a qual você vive a semana inteira sempre planejando, né? A comer direitinho, mas quando chega na hora H, algo vem sobre você, alguma energia maior, mais fortalecida, domina você, domina as suas decisões e tudo que você consegue perceber é que no final de semana você já causou aquele estrago violento, ficando triste porque por mais uma semana você atrasou o seu processo de emagrecimento. Até quando você acha saudável viver dessa forma? Até quando você viverá assim, sem entender? É preciso criar dentro de você essa figura acolhedora. E quando eu falo acolhedora, não confunda. Não é tipo assim, tá tudo bem, tá? Vou passar a mão aqui na sua cabeça, tá tudo bem, e aí você não age. Né? Não é um acolhedor que te coloca na inércia. Não é um tipo de acolhedor que te coloca numa situação conformada. É um tipo de acolhedor que tipo assim, olha só, eu tô do seu lado, mas tu vai agir. Tu vai partir isso pra ação. Eu tô do seu lado, eu quero te incentivar, porque você é digno, você é merecedor dessa vida que você tanto deseja. Não se acomode com esse estilo de vida que não torna você a pessoa que você deseja. Levanta a sua cabeça, age, vai de novo, aperfeiçoa o processo. Qual é a estratégia que você está precisando aperfeiçoar? Age, bota no papel, escreve. Você merece isso para sua vida, entende? E isso aqui não é discursinho barato, motivacional. Isso é uma verdade absoluta que se você não abrir os seus olhos para entender isso, você nunca alcançará. Olha para você agora e faça a seguinte pergunta: o que é que o meu eu adulto saudável está mandando eu fazer agora? O que você acha que esse adulto saudável que mora dentro de você, muitas vezes pouco praticado, pouco olhado, porque enquanto você gastar o seu precioso tempo sempre somente focando nas tarefas, não sobrará tempo para focar nesse eu sábio, esse eu que diz o que você precisa fazer para a sua evolução, para o seu crescimento. O que esse eu está dizendo para você fazer agora? Olha isso. Veja bem. Olhe para aquela criança interior que está lá morando dentro de você, talvez ferida. O que esse adulto saudável faria com essa criança? Continuaria tratando ela com crítica, como um brinquedo esquecido? Ou ele acolheria e incentivaria ela a levantar e continuar na vida? O mundo de paz acontece dentro de nós. O autocontrole acontece dentro de nós quando essa criança interior, esse adulto saudável fazem as pazes, dão as mãos. Quando existe guerra, o que mais sobra é aquele adulto autoexigente, crítico, com chicote na mão. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, porque os resultados da sua vida dependem dessa paz interior. O que você vai fazer depois desse vídeo? E eu quero te trazer uma proposta. Anota tudo que vier na sua cabeça depois que você fizer essa pergunta. O que meu adulto saudável e sábio está mandando eu fazer agora? Está dizendo para eu fazer agora? Anota isso. Depois que você anotar tudo que ele está mandando você fazer, você vai organizar em passo 1, passo 2 e passo 3. Você vai focar naquele passo 1. Você vai com nitidez e você vai dizer para você, como uma meta, quando é que você vai começar esse passo 1. E por quanto tempo, por quanto tempo você vai praticar esse passo 1. Foque apenas no passo 1. Se sentiu seguro em fazer o passo 1, parte para o passo 2. E assim em diante. Se você fizer isso, uma mudança pode acontecer na sua vida. Se prepare para as recaídas. Mas é aí que você tem que usar de novo esse adulto saudável e sábio que mora dentro de você. Você tem usado ele ou você tem se escondido atrás das tarefas? Quem tem sido você na vida? Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir uma grande gentileza. Curte aqui, nesse momento. Compartilha para mim a sua história. Diz para mim, sabe, se você tem sido essa pessoa mais tarefeira ou você tem conseguido desenvolver essa pessoa que se incentiva. Coloca para mim um pouco da sua história aqui. Também compartilha esse vídeo para mais amigas, mais amigos, mais pessoas. Faz uma corrente do bem. Faz esse conteúdo aqui chegar a quem está precisando ouvir, porque ninguém consegue nada sozinho. E eu só vou conseguir alcançar mais pessoas também
também com a sua ajuda, também com a sua companhia aqui. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para você sempre ficar sabendo dos novos vídeos aqui do Roberto Garcia, do Mente Informa. Tá certo? Muito prazer, foi um grande prazer estar com vocês. Recebam o meu acolhimento, estaremos juntos aí pro nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.